Roberto, já são quase 40 anos dedicado à literatura potiguar. Atualmente você é presidente da UBE aqui, Isso. né, local. Mas eu gostaria de perguntar para você, de saber a sua opinião, como é que você enxerga, que balanço você faz? Você consegue fazer esse balanço da nossa poesia hoje, por exemplo, comparado a 30 anos? Você consegue enxergar? Hoje a gente tem uma mais quantidade, mais qualidade, como era, por exemplo, na sua época, quando você estreou na poesia potiguar. Como é que você enxerga isso, esse diferencial, nesse balanço de quase 40 anos aí? É muito interessante o seguinte, porque eu sempre convivi com poetas de outros, poetas da geração do meu pai e até do meu avô, né? Então eu convivia na minha casa com Jaime Vanderlei, com Antônio de Azevedo, todos esses poetas, digamos assim, da velha guarda, né? Meu avô, que era modinheiro muito lá em casa, então, ao vivo e a cores, né? Cantando aquelas modinhas, quer dizer, eu percebi, depois que eu fui estudar mais literatura, porque isso eu via desde criança, eu disse, meu Deus do céu, eu convivi ao vivo com o romantismo, convivi com o simbolismo, né? Então, a gente viu no estilo disso aí, tudinho. E convivi com toda uma geração nova, contestadora do verso livre, né? Então, eu tive essas experiências múltiplas, né? Então, o meu modo de escrever retrata exatamente esse mosaico inteiro. Então, o que eu acho bonito, realmente, é a gente ter essa possibilidade de conviver com essa diversidade. Eu sempre convivi com essa diversidade, apesar de que a gente percebia, principalmente na minha juventude, eu percebi que havia uns jovens que queriam, no arrobo da juventude, contestar, apagar tudo que era antes, né? Como se nada existisse anteriormente, né? Todos nós temos uma herança de ancestralidade, né? O importante é a gente não reinventar o mundo, porque nós temos formas de ver, nós somos a síntese de muitas e muitas gerações. Então, como é que a gente vê hoje? Essa sua pergunta, quer dizer, eu não posso falar como eu via naquele tempo. Eu tinha realmente forma diferente de ver, mas o que eu acho que mais caracteriza a minha visão é essa visão que eu tinha sempre de ver a diversidade, o diferente. Tinha gente que dizia assim, nossa, o que é que você mexe com tanta coisa, como é que pode uma pessoa mexer com tanta coisa diferente? Você faz música, faz isso, faz aquilo, é professor. Quer dizer, nós somos assim, né? Então, hoje é que se vê, academicamente também mexi um tema tão complexo e perpassou a minha vida inteira, né? A minha tese de mestrado, até a tese de doutorado, foi a mesma coisa academicamente, porque tudo se interliga, não existe nada separado, né? O homem que cataloga, a própria ciência, a gente vê a coisa muito, digamos, seccionada, né? A literatura, nós não podemos ser um açougueiro lógico, né? Nem um açougueiro epistemológico, nem um açougueiro poético, partindo disso aqui. Então, essas classificações todas que a gente vê, o importante é você saber sentir, e sentir sabendo o que é poesia, né? Então, quando a gente tem toda essa experiência, a gente aprende. Por isso que eu gostei muito da sua. Isso acontece realmente, você diz hoje, com muito mais rigor. É verdade, né? Então, muitos poemas que fariam parte daquela terceira parte desse livro não estão mais, né? Se eu tivesse publicado a Vivenda do Tempo, no tempo que era para ser publicado, né, teria sido outra Vivenda do Tempo. Talvez retratasse mais aquela época, mais aquele tempo, realmente, né? Se eu tivesse escrito Canto Livre, publicado a íntegra de Canto Livre, é preciso abrir espaço entre as brechas da muralha, né? Então, naquele tempo a gente escrevia cheio de símbolos, né, de metáforas, era necessário, né? Nas dimensões do espaço íntimo, eu uso a metáfora com muito mais leveza, né? Não é aquela metáfora com cuidado, querendo passar a mensagem, mas ao mesmo tempo tolhido, né, pelo que pode dizer. Mas a gente
naquele momento a gente entendia que em tudo que é dito está o que não é dito. E a gente teria que ter o cuidado e a sensibilidade de saber passar o que a gente queria dizer no que não estava sendo dito, né? Então, é esse exercício da palavra, do sentimento e da ideia, entendeu? Então, é isso aí, rapaz. Ok, obrigado. E sobre a construção poética, né? Para você, Carmen, pergunta também para você, Roberto. Seria mais inspiração ou transpiração? Olha, toda a minha primeira fase poética foi muito mais inspiração. Quer dizer, espontaneamente. Eu acho que o poeta nasce realmente. Ele tem que ter essa sensibilidade. Todos podemos olhar as dunas, achá-las belas, né? Mas a maneira de dizer e de sentir, né? Quer dizer, o poeta ele tem essa forma, né, de viver, né? A construção, primeiramente, eu acho o seguinte, viu? A construção ela é muito sensorial. Tem que haver a percepção do poeta. Agora, claro que isso é passado para a palavra, né? Como eu digo aqui, e as palavras são heranças. Claro que quando você escreve com palavras, né, que fazem parte da sua vida, do seu universo, mas não é só do seu universo vocabular. É de toda uma herança que você tem, né? Então, por isso, é como eu digo aqui no meu poema Herança, nunca leias no verso a palavra, sem que a saibas caminho e herança, né? Então, ele tem todo um caminhar. Então, a gente escreve, depois a gente... não é uma transpiração, é uma satisfação de compor uma obra artisticamente, o seu poema. O poema, para ser uma obra de arte, ele tem que ser trabalhado. Você subitamente descobre que essa palavra diz melhor, com mais sentimento, com mais leveza, aquilo que você estava sentindo. Agora, o sentimento primário, a fonte primária, é fundamental. A sua percepção, né? E desvendava a natureza livremente pelo cheiro da terra, dos frutos e do mato, e pela forma e pela cor das coisas que fizeram o meu contorno no tempo. E nos meus versos reconstruo o tempo, cuja existência é que me faz sentir definitivamente essas mudanças derramadas nos telhados, nas casas e nas ruas, que já não fazem mais o meu recorte do mundo. Então, a vivenda do tempo, para mim, é isso. Então, você vai vendo essas transformações. Então, é a idética da vida. Você tem que sentir o que você está vendo, o que você está percebendo. E dizer de alguma forma, aí vem lá de dentro do poeta, ele tem alguma coisa a dizer sobre o que ele captou sensorialmente. Então, digamos assim, a experiência sensorial e a razão que funciona. Porque tem muita gente que pensa que a poesia não tem racionalidade. Tem que ter. Porque o ser humano é um todo, não é? Então é tudo isso aí. Ok.